Mas abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, os versos 20 até 28. O texto não vai ser projetado aí, porque é um texto longo, um pouco mais longo. Eu gostaria de ler, vou ler na Nova Almeida Atualizada, e você acompanha aí na sua Bíblia, na versão que você tiver, tá bom? Diz assim o texto: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou então: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez, antes de nós adentrarmos aqui nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Pai, porque nós temos ela aqui em nossas mãos e podemos ouvir do Senhor, da Sua palavra, Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja falando conosco, através do Teu Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor faça isso através de mim e também apesar de mim. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Esse texto aqui é um texto que tem um outro relato acerca dessa mesma história, né? Desse mesmo evento, que está lá em Marcos capítulo 10, só que tem uma leve diferença, porque aqui não fala nem o nome desses 2 discípulos, mas talvez na sua Bíblia está falando. Esses filhos de Zebedeu são João e Tiago, esses 2 discípulos, né? Que são irmãos, filhos de Zebedeu. João é o que escreve o Evangelho, Tiago é o primeiro que é martirizado entre esses 12 apóstolos aqui, né? E esse relato de Marcos vai dizer que na verdade foram esses 2 irmãos que vieram falar com Jesus. Aqui já em Mateus menciona que a mãe estava junto e que a mãe intermediou toda essa conversa, né? Mas aqui se passa num momento perto ali já da crucificação de Jesus. Um pouco antes deles irem até Jerusalém. No texto imediatamente antes disso aqui, antes do versículo 20, nós vemos Jesus já dizer para os discípulos que era necessário que eles fossem até Jerusalém, né? Que eles descessem até Jerusalém mais uma vez, onde ele seria então entregue, seria crucificado, mas ressuscitaria. Ele falou isso para os discípulos. Lá em Marcos, no relato de Marcos, também imediatamente antes, nós temos essa mesma fala de Jesus, né? Indicando que aqui é um pouquinho antes da última ida de Jesus e os discípulos até Jerusalém, com Jesus ainda antes de sua crucificação, né? E aqui é interessante porque parece que esse pedido tem a ver com isso. Parece que esse pedido desses irmãos tem a ver com esse fato que está se aproximando, né? Jesus fala que está se aproximando o grande dia, e perto do grande dia, então, eles começam a pensar assim: nós precisamos garantir para nós um lugar, né? Eles estão basicamente fazendo isso. Eles querem pedir para Jesus, né? Jesus, possamos eu e meu irmão, Tiago e João, estar um à sua direita e o outro à sua esquerda. Pode ser? O que o Senhor me diz, né? Eles fazem esse pedido para Jesus. Mas é interessante que Jesus apresenta para eles algo diferente. Jesus apresenta para ele, nas suas palavras, uma lógica diferente. Parece que os discípulos estão fazendo um pedido para Jesus que está dentro de uma outra lógica, que não é a lógica do reino de Deus. E aqui nós percebemos isso. Um encontro com Jesus implica em compreender a lógica do reino de Deus. Aqui é um encontro de Jesus, não é o primeiro encontro com esses 2 discípulos, eram 2 homens que já caminhavam com Jesus, não é o primeiro encontro de Jesus com essa mulher, né, que é a esposa de Zebedeu, não é um primeiro encontro dela com Jesus também, muito provavelmente essa mulher ela acompanhava esse ministério de Jesus também, né?
Mas nesse encontro, mesmo não sendo o primeiro, a gente percebe isso. Quem caminha com Jesus precisa entender a lógica do reino de Deus. A gente não pode viver sem essa lógica. E essa lógica, ela é diferente. Eu gostaria que nós hoje pudéssemos olhar um pouquinho para essa lógica do reino de Deus. Existem algumas implicações dessa lógica que nós, que encontramos Jesus, nós precisamos compreender essa lógica do reino de Deus, né? Primeira coisa, no que essa lógica consiste? Ela consiste em confronto. A lógica do reino de Deus, ela consiste no confronto daquilo que o mundo está acostumado, né? A lógica que Jesus apresenta, ela confronta aquilo que o mundo está habituado. Não é uma lógica que é confortável para a lógica do mundo, não. Ela vai de encontro, não ao encontro. Ela é contrária, por isso que gera confronto. Nós percebemos que nas palavras de Jesus aqui, Jesus ele não suaviza, né? Nós percebemos ele apresentar uma lógica diferente que começa com um confronto direto. Jesus ele confronta, quando ele vai lá e diz assim, ó, mas entre vocês não será assim. Ele menciona como que funciona no mundo, mas ele fala, mas entre vocês não será assim. Ele diz, vocês sabem que os governadores desse mundo, os governadores dos povos dominam sobre eles, que os maiorais é que exercem autoridade sobre o resto do povo, mas entre vocês não vai ser assim. Jesus está dizendo assim, ó, a lógica do mundo é essa daqui. Essa é a lógica. Mas a lógica do reino de Deus, ela é outra. Entre os filhos de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Então, antes mesmo de nós entrarmos no que Jesus está de fato dizendo, o conteúdo dessa lógica, nós percebemos o mecanismo do confronto. Jesus diz, mas entre vocês não será assim. Jesus ele rompe com um padrão que está estabelecido na mente desses discípulos, né? Que pensam que a autoridade é assim que funciona, que eles pedem essa autoridade, eles vão exercer autoridade sobre os demais, vão estar à direita e à esquerda de Jesus no reino dele, né? Mas Jesus está dizendo, a lógica de vocês está errada. A lógica do reino de Deus, ela é diferente. Significa então que o reino de Deus, ele não se adapta ao sistema, mas ele confronta o sistema. Nós precisamos compreender isso. Entender a lógica do reino de Deus é entender a necessidade de confronto. Porque o sistema, ele não está de acordo com essa lógica. O sistema, ele vai de encontro com essa lógica. E nós precisamos confrontar. E não estou falando do sistema do mundo simplesmente, não estou dizendo simplesmente do sistema governamental, né? Estou falando de todos os sistemas. Os microsistemas que existem na nossa vida. Existe corrupção em todos esses sistemas, né? Todos esses sistemas estão quebrados. Todos esses sistemas estão corrompidos. E nós sabemos disso. Nós podemos olhar para um grande sistema corrompido, né? Que muitas vezes olhamos para o nosso país, para as grandes empresas, né? Para as propinas que são pagas, esse escândalo que nós temos visto aí relacionado ao Banco Master, né? Podemos olhar e falar, olha como é sistematizado tudo isso, e olha como que isso tudo está errado. A lógica do reino de Deus é contrária a isso. De fato é diferente. Mas essa mesma corrupção, ela tem outros níveis. Ela começa em outros graus, né? Muito menores, às vezes até irrelevantes para alguns, né? Até irrelevantes para alguns. Mas essa lógica mundana, ela vai desde o pequeno até o grande, né? E nós precisamos confrontar isso não simplesmente querendo mudar esses sistemas que estão errados, mas muito mais, não nos contaminando com a impureza desses sistemas quebrados, né? É isso que Jesus nos chama, quando ele fala, entre vocês não será assim. Perceba, Jesus não está dizendo assim, ó, o mundo funciona desse jeito, vocês vão tomar espadas e vão mudar o sistema do mundo. Não, ele simplesmente fala, entre vocês não vai ser assim. É como a mãe, né? A mãe que fala para o filho fala, todo mundo vai. E ela fala o quê? Você não é todo mundo, né? A mãe fala isso, você não é todo mundo. Jesus está dizendo para nós, você não é todo mundo, né? Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. A lógica para você é diferente. Por quê? Porque é. Você escolheu seguir a Cristo, a lógica que Cristo nos apresenta, que é a lógica do reino de Deus, ela é diferente, né? Então implica em entendermos que
O reino não se adapta ao sistema. Não se adapta. E nós não podemos nos adaptar a esses sistemas também. Porque muitas vezes nós acusamos os grandes sistemas de corrupção, mas nós não vemos a pequena corrupção que está no nosso dia a dia, né? Nós não vemos a pequena sonegação que existe no nosso negócio. Nós não vemos os pequenos detalhes. Nós não vemos aquilo que nós estamos privando, que Deus pede que entreguemos a Ele, né? De oferta, de dízimo. E não vemos isso como roubo a Deus, né? Mas os grandes, aí sim. Mas o que é pequeno, fala, não, Deus não vai se incomodar com isso. Existe esse sistema que muitas vezes nos seus modelos maiores são fortemente confrontados. Mas quando se trata de pequenos detalhes, quando se trata de um troco dado errado, né? De uma carteira encontrada, de um celular achado, quando se trata dessas coisas, às vezes a gente anda igual ao sistema. A gente permite. A gente pensa, isso aqui é detalhe, é bobagem. Mas nós precisamos entender que o reino não se adapta ao sistema. A lógica do reino, ela é diferente. Portanto, se implica em confronto, também quer dizer que seguir Jesus exige desconforto, em muitos momentos. Seguir Jesus, em muitos momentos, não é a coisa mais confortável a se fazer. Porque exige de nós um posicionamento que vai confrontar os valores do mundo. Entende? E aqui, nós não estamos falando sobre militar sobre esses princípios. Não é sobre isso. Porque mais difícil que militar para fora é militar para dentro. É mais difícil você militar dentro do seu próprio coração. E você fazer uma rebelião dentro do seu coração contra a sua carne e o seu pecado. Confrontando o seu desejo. Confrontando os pecados de estimação. Isso é muito mais difícil do que fazer um banner e sair na rua, confrontando os pecados do mundo, né? Nós precisamos confrontar e entender que isso exige alguns desconfortos. A lógica do reino é essa, né? Nós temos que nos posicionar em amor em temas difíceis. Isso também implica em se posicionar para algumas pessoas. Porque às vezes, em meio a uma conversa, quando nós estamos ali com alguns amigos do trabalho, com algumas amigas, né? Às vezes surgem assuntos e a gente só, complicado. Eu digo porque eu falo. Eu falo. Eu às vezes escuto algumas coisas em rodas de conversa que eu só falo. É complicado, né, irmão? É complicado. Às vezes tem gente até que numa conversa solta sem querer ali um palavrão. Eu sempre também reajo da mesma forma. É complicado. É complicado. Mas às vezes a gente tem que se posicionar também. Às vezes a gente tem que dizer, com todo amor. É complicado, mas não está certo não, né? A gente tem que continuar e ser complicado. Exige alguns desconfortos. Claro, sem desamor, sem ódio, sem ira. Mas um posicionamento em amor, né? Não dá para viver no reino e amar a lógica do mundo. Não tem como, né? Nós precisamos nos apegar a essa lógica do reino de Deus, que ela é diferente. E ela não é simplesmente uma lógica melhorada, um sistema melhorado, é algo completamente novo. Uma vida em Cristo não é uma vida reformada somente, não é. É vida nova. É disso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17. Lembra desse texto? Quando ele fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Isso que é vida em Cristo. Por isso que o reino de Deus, ele não é uma melhoria do mundo, e sim uma ruptura com o mundo, entende? É romper com os valores do mundo, não é tentar adaptar os valores do mundo, né? E com isso nós precisamos ter muita sabedoria, porque às vezes olhando para isso, nós pensamos que nós vivemos numa bolha do mundo, né? Que não existe nada de bom naquilo que Deus fez no mundo, né? Mas nós temos que ter muita sabedoria, muita maturidade para entender o que isso significa. Para entender qual é o tipo de ruptura que nós devemos ter com o mundo. Para entender que, a semelhança de Cristo, nós ainda estamos no mundo, nós convivemos com o mundo, mas nós não somos coniventes com o mundo.
Nós precisamos de muita maturidade para entender isso. Para ser pessoas amáveis, não detestáveis. Entende? Com pessoas que não conhecem essa lógica do reino de Deus, mas que precisam de luz. E Jesus nos chama para isso. Nós não podemos nos confundir pensando que essa ruptura é uma ruptura que faz de nós pessoas desagradáveis. Pessoas que não conseguem se comunicar com gente que não concorda com a nossa lógica, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque somos chamados a ser sal e luz nesse mundo, né? Mas temos que pedir a Deus, então, sabedoria e maturidade para compreender esse confronto exigido pela lógica do reino de Deus, onde nós entendemos que com a gente não é assim, não é igual o mundo, né? Uma outra coisa uma outra implicação da lógica do reino de Deus é um chamado para servir, né? A lógica do reino consiste em um chamado. Jesus nos chama para o serviço. Depois de confrontar, Jesus chama isso. Ele fala, com vocês não vai ser assim, mas vocês estão sendo chamados para outra coisa. É diferente. Os valores são outros. E Jesus nos chama ao serviço. Isso é algo que está dentro de toda essa lógica do reino de Deus. O reino de Deus é um lugar para servir, né? É um lugar onde todos são servos. Onde todos servem uns aos outros mutuamente. Dessa forma, engrandecendo a posição de serviço, Jesus está basicamente redefinindo o que é grandeza, né? Depois de confrontar, ele redefine. Ele muda completamente. O que o mundo pensa que é grande, ele muda. Para vocês não é assim. É diferente. Para vocês, a grandeza ela está naquilo que o mundo identifica como menor, né? Naquilo que o mundo identifica como fraco, como não desejável, né? É aí que está de fato a grandeza, né? No mundo, o grande é quem manda, Jesus vai dizer. Mas já no reino, grande é quem serve. Grande é aquele que se coloca como servo, né? Ele vai dizer, com vocês não é assim, o verso 26. Diz, pelo contrário. Uma palavra aqui utilizada por ele, que expressa total contrariedade. É muitíssimo pelo contrário. Que Jesus que na realidade, Mateus escolhe usar para registrar as palavras de Jesus, né? Que Mateus escreve em grego, Jesus falou em aramaico. Mas ele escolhe usar essa palavra. Dizendo assim, ó, muitíssimo pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Verso 27 vai dizer, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Jesus ele tem um chamado. A lógica do reino tem esse chamado. O chamado a servir. E não é simplesmente serviço como um conjunto de práticas. É servir como identidade. Não é simplesmente uma pessoa que serve. É um servo. É um servo, entende? Não é que você se identifica como a tua profissão, ou como aquilo que você mais gosta de ser na sua vida. Talvez seja pai, seja esposo, seja piloto de Fórmula 1, qualquer coisa. Eu sou isso daqui. Não. Jesus te chama a ser outra coisa. É um chamado para a sua identidade. Você não é mais quem você pensava ser. Uma vez que você encontra Jesus e você compreende essa lógica do reino de Deus, você recebe um chamado para ser outra coisa. Você se torna um servo em primeiro lugar. Um servo que é pai. Um servo que é esposo. Um servo que é uma serva que é mãe. Um servo que é um engenheiro. Um servo que é um médico, né? Mas a primeira coisa se torna o serviço. É uma questão de identidade. É um chamado a uma nova identidade que Jesus tem para nós nessa lógica do reino de Deus. Onde servir se torna a coisa mais importante, né? Assim, servir não é algo que nós fazemos ocasionalmente, mas sim a quem nos tornamos. Nós nos tornamos servos. Porque você vai perceber que se você tratar serviço como simplesmente uma prática, é difícil demais ser servo. É difícil demais. Porque aí nós ficamos nos forçando a fazer essas coisas e pensar assim, tá, qual que é então o manualzinho do servo, né? E aí, o que é difícil? É difícil porque você é servo em qualquer circunstância, em qualquer situação. E como que eu vou fazer um manual que tem todas as situações da sua vida ali descritas?
Como que eu posso servir melhor na situação A, na situação B, no seu ambiente de trabalho, na sua família, nas circunstâncias da vida, né? Então, por isso fica muito difícil se nós pensamos que ser servo é um conjunto de práticas. E não é. Ser servo é um estilo de vida. Pessoas que são servas, elas identificam sozinhas as oportunidades para servir, entende? Porque entendem que é uma identidade que elas têm. O serviço não é uma prática minha, mas é algo que define quem eu sou. Eu sou servo, eu amo servir, eu quero servir, né? E a gente nunca vai conseguir dizer essas coisas, que eu amo servir, eu amo ser servo, eu sempre encontro oportunidades para servir, a menos que nós possamos entender que serviço não é prática somente, mas serviço é identidade, é nos tornarmos servos. É isso que Jesus está dizendo aqui, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro, verso 27, entre vocês, que seja servo de vocês. Jesus chama a atenção a uma identidade, né? E aqui isso vai muito de encontro com a lógica do mundo, né? Onde não existe grandeza no serviço. Não existe. Ou existe? Não existe, né? Existe grandeza na caneta. Nesse mundo é assim. No poder da caneta existe grandeza, né? Em quem assina. Em quem assina os papéis, em quem assina os contratos. No poder da canetada, né? No poder do Pix. Isso tem grande estima, né? A pessoa que está no andar mais elevado daquele prédio. E que você não consegue chegar àquele andar, a menos que você seja convidado, né? Isso tem grande estima nesse mundo. No valor de um terno, no valor de uma roupa, né? Isso tem grande estima. Mas servir não tem grande estima. Mas é aqui que entra a importância de entendermos que essa lógica é diferente. Jesus nos chama para algo diferente do mundo, né? E nós não podemos permitir que essa lógica do mundo se permeie na igreja. E em muitos movimentos, ao longo dos anos, isso tem feito parte da igreja. Tem entrado na igreja, né? Muitos movimentos que colocam em primeiro lugar os métodos de crescimento e os números à frente do próprio evangelho. À frente dos princípios bíblicos, da palavra, à frente do próprio Deus, né? E tem como principal objetivo, muitos métodos de crescimento de igreja são assim. O principal objetivo não é o evangelho ser pregado, não é exposição bíblica, não é a exposição da palavra em sua pureza, o conhecimento teológico, doutrinário, não é isso. Muitas vezes o objetivo é simplesmente aumentar número para aumentar a arrecadação. Muitas igrejas são assim, você conhece? Não conhece? Quantas igrejas não são assim? Estão focadas nos números, estão focadas na quantidade de pessoas que tem nos cultos, nas fotos bonitas daquelas pessoas no culto, naquele ambiente irresistível. E que estão pensando apenas no quê? Estão pensando apenas em aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar. Mas estão pensando de fato em saúde daquelas pessoas. Não que igreja grande é pecado, não é. Tem igrejas grandes que são extremamente abençoadas, que são extremamente saudáveis. Mas existem muitos métodos que você percebe no próprio método que está errado. E essa lógica do mundo é a mesma lógica do mundo, que está pensando apenas nos números, não está pensando nas vidas, nas almas, não está pensando na alegria que existe no céu quando um pecador se converte, né? Não está pensando nisso, mas está pensando assim: qual que é o dízimo do irmão? Chegou um irmão novo ali, se converteu. Qual que é é médico? É médica? É influencer? Né? Quando a gente tinha que pensar, na verdade, assim, o céu está alegre com a chegada de qualquer pessoa, de qualquer alma, por uma só que seja. O céu está em festa por um pecador que é salvo. Mas essa é a lógica corporativa, é a lógica do mundo, né? Que coloca estruturas na frente das pessoas, que coloca os métodos na frente, de fato, dos objetivos bíblicos, né?
E o método se torna mais importante. A gente vê isso acontecer muitas vezes em pequenos grupos, né? Nós temos muita vontade de fazer pequenos grupos aqui na igreja, temos orado por isso, temos pensado e pedido a Deus direção para podermos fazer isso aqui na igreja. Mas um cuidado que nós queremos ter, e já temos pensado nisso, é em um método desse grupo não ser maior do que o objetivo que Deus tem para nós. Não ser mais importante o crescimento do grupo do que as vidas que estão no grupo, né? Aí que está o grande problema de muitos métodos aí que nós conhecemos, que deram errado, né? MDA, G12, essas coisas assim, que colocam o crescimento e os números na frente, de fato, dos corações, das vidas, das almas transformadas, do próprio Evangelho, né? Mas isso é lógica corporativa, tomando o lugar da lógica do reino, e nós não podemos permitir que isso aconteça, porque Jesus nos chama a algo diferente. Jesus nos chama a servir. E servos entendem que a grandeza não é simplesmente uma posição, mas é a responsabilidade de servir e o privilégio de servir, né? No reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você serve. É isso que nós percebemos. E é a isso que Jesus nos chama, né? A lógica do reino consiste nisso, nesse chamado de Jesus para nós, para servirmos. Em último lugar, a lógica do reino consiste no custo e na compreensão do custo. Se você não está participando da Life Educa, nessa última terça-feira nós já tivemos uma aula sobre isso, sobre entender o que é custo, né? E qual que é o custo de seguir Jesus. Mas essa lógica do reino consiste em compreender isso. Qual é o custo desse chamado de Jesus para nós, para servirmos? Qual é o custo de seguir a Cristo, né? Jesus, ele leva todo esse ensino dele para o nível mais profundo ao falar disso, ao falar acerca desse custo. E ele mesmo serve de exemplo para nos mostrar o custo. Jesus, ele se coloca como exemplo no versículo 28, quando Jesus diz assim: tal como o Filho do Homem, veja como aqui ele se coloca como exemplo. Da mesma forma que, é isso que significa, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja. Talvez enquanto Jesus falava isso daqui, ou enquanto Mateus registrava isso que Jesus disse, pensava-se que talvez as pessoas se confundam assim, mas tá, vou servir, mas como que eu vou servir? Qual que é o padrão para esse serviço? Hã? De que forma eu devo servir? Até onde eu devo servir? E o exemplo é o de Cristo, que entregou a própria vida, né? Isso já nos mostra que servir custa. Nos mostra que servir dói, que servir exige entrega nossa, né? Não significa que para ser um servo, você precisa fazer a mesma coisa que Cristo fez, que foi morrer numa cruz. Não é isso que significa, porque não adianta eu e você morrermos numa cruz. Não adianta. Jesus morreu numa cruz porque a vida dele valia muito, porque ele não tinha pecado nenhum, porque ele era o próprio Deus, e por isso a morte dele numa cruz vale muito, e vale para a remissão dos pecados de todos aqueles que creem nele, em todas as eras, de todas as épocas. Mas a minha morte não vale nada. A minha morte é desperdício de madeira, porque minha vida não vale nada, porque em mim existe pecado, e isso torna tudo que está aqui em algo inútil, em algo que para Deus não serve de nada, né? De nada. É desperdício de madeira. Faz algo melhor com a madeira do que se crucificar, né? Então Jesus não está chamando a gente para fazer aquilo que ele fez, de morrermos assim como ele morreu, porque a nossa morte não vale nada. Mas ele nos dá o exemplo do tipo de serviço. Qual é o tipo de serviço? É um serviço que coloca o bem do próximo na frente do meu bem, né? E isso desafia esse limite que nós colocamos para o nosso serviço. E nós colocamos. Até onde vai a nossa vida de servo, né? Até onde nós servimos? Até onde eu ajudo o próximo? Até onde eu me dou pelo próximo, né? Talvez a gente vai até onde nada na minha vida seja alterado. Quando as coisas na minha vida começam a ser alteradas, opa, peraí.
Não, imagina, vou me prejudicar pelo próximo. Nós precisamos de sabedoria de Deus para entender isso daqui. Porque Jesus, o limite dele foi a cruz. O limite de Cristo para servir o próximo foi até o corpo dele não ter mais vida. Esse foi o limite de Cristo, né? Até onde que deve ser o nosso limite então? Se a nossa morte não tem valor nenhum para o próximo, aonde que deve ser o limite, né? Talvez o que nós devemos olhar não deva ser até onde eu vou para servir o próximo, mas quais outras coisas eu não sacrifico minha vida e não sacrifico pelo próximo, né? Nós olhamos para essa necessidade de se sacrificar e pensamos assim, eu não quero me sacrificar. E olhamos para esse argumento teológico e pensamos, eu não preciso me sacrificar, minha vida não vale nada. Mas a realidade é que nós nos sacrificamos. A dura realidade é essa. Nós fazemos sacrifícios todos os dias, nós sacrificamos coisas na nossa vida todos os dias fazemos isso. Sacrificamos a nossa saúde, por confortos que nós queremos ter. Sacrificamos a nossa saúde, porque nós não queremos de fato cuidar daquilo que Deus nos deu, do corpo que Deus nos deu. Nós sacrificamos as nossas finanças, porque não queremos nos organizar. Porque não queremos fazer aquilo que dá trabalho, planilhar, buscar ajuda, gastar dinheiro com ajuda, com consultoria, né? E nós sacrificamos. Sacrificamos o nosso sono, porque queremos usar demais o celular. Sacrificamos a nossa família, porque queremos trabalhar demais, né? Nós sacrificamos coisas o tempo inteiro. O nosso problema não é com o sacrifício, entende? O problema é quando o sacrifício implica em eu perder algo e eu não ganhar nada em troca. Aí que é o problema. Porque eu me sacrifico quando eu recebo algo em troca. Eu sacrifico um pouco do meu tempo, do meu suor para ter um pouquinho de dinheiro no final do mês. Eu sacrifico os meus sábados para fazer um a mais, né? Eu posso sacrificar essas coisas. Mas e quando eu tenho que sacrificar algo que eu não vou ganhar nada em troca? É aqui que está a questão. E às vezes o que Jesus nos chama a fazer é isso. Jesus, o exemplo dele é esse para nós. Porque mais do que simplesmente morrer por nós, precisamos entender que Jesus morreu por pessoas que não tinham nada para oferecer para ele. E Jesus foi crucificado por aqueles, ele estava morrendo por eles. Talvez pessoas que acusaram Jesus e que disseram, crucifica-o. Depois creram nele. Olha que coisa. E Jesus morreu por eles. Jesus morreu por pessoas que não tinham nada para oferecer a ele. Nada para dar em troca. Nada, mesmo que entre nós aqui, mesmo que nesse mundo seja tão valioso, nada que seja de valor para Jesus. Nada. E Jesus mesmo assim morreu. E se entregou por nós. Mas nós, muitas vezes, temos facilidade de sacrificar a nossa vida por aquilo que vai nos trazer benefício. Mas não sacrificamos a nossa vida por aquilo que vai abençoar o próximo. Por aquilo que vai ajudar o próximo. E Jesus nos chama para isso. Porque é uma lógica diferente. É a lógica do reino de Deus. A lógica que nos chama a servir, custe o que custar, de fato. E isso não é possível, a menos que nós entendamos e temos uma resposta a esse chamado de Deus para nós. Para servir. Para sermos servos. Não sermos pessoas que servem, mas sermos identificados como servos, né? Precisamos entender esse custo, compreender o custo desse chamado de Jesus para nós. E lidar com o fato de que nós estamos gastando a nossa vida. Lidar com o fato de que nós estamos sacrificando nossa vida por algumas coisas, né? Quanto que nós nos sacrificamos pelos nossos objetivos?
Quanto que nós não sacrificamos, quantos confortos nós não sacrificamos na nossa vida para alcançar aquilo que nós queremos, para ter os benefícios que nós queremos, né? Quantos confortos? Isso se aplica a tudo. Nosso casamento às vezes é vivido assim, né? Muitas vezes nós sacrificamos o nosso casamento pelo nosso próprio conforto, porque dá trabalho ter uma DR. Não dá. Dá trabalho sentar e conversar. Dá trabalho. É ruim. Dá trabalho pedir desculpa. Dá trabalho assumir o nosso erro, né? Dá trabalho. Mas nós sacrificamos o nosso casamento, por quê? Prefiro paz, né? Prefiro aquilo que não dá trabalho. Mas nós sacrificamos tantas coisas. Mas muitas vezes nós não nos sacrificamos pelo próximo. Nós não nos sacrificamos e a gente precisa entender quem que é esse próximo. Porque o próximo é o seu amigo, é o seu colega de trabalho, é aquela pessoa que você não conhece direito e que às vezes está passando dificuldade. Mas o seu próximo é o seu cônjuge também. O seu próximo é o seu filho, sua filha também. É os seus pais, seus sogros. É cada um que está aqui. É cada um que está lá fora. Esse é o nosso próximo, né? E Jesus nos chama a servir o próximo. E Ele dá a Ele mesmo um exemplo, né? Mas a minha pergunta, para nós encerrarmos, é: com o que nós temos gastado nossa vida? Nós vamos cantar sobre isso daqui a pouquinho. E nós vamos ter a oportunidade de cantar que é Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas é de fato por Ele. Porque às vezes nós estamos gastando a nossa vida por nós. Às vezes nós estamos ficando noite sem dormir, desgastando o nosso corpo, desgastando o nosso emocional, mas pelos nossos confortos, pelos nossos objetivos, né? Mas vale a pena gastar a nossa vida por Ele, para obedecer Ele, para honrar Ele, para viver na lógica do reino dEle. É por isso que vale a pena. Possamos compreender essa lógica. Possamos confrontar a lógica do mundo. Entender esse chamado de Jesus para nós, para sermos servos. E compreender esse custo. O custo de servir. Amém?